Eu sou o engenheiro eletricista Lucas Alves, especialista em energia solar fotovoltaica. Proteção de geradores síncronos. A continuidade da operação das unidades geradoras de energia elétrica é de grande importância em um sistema elétrico de potência, pois a unidade geradora de energia elétrica ela é o elemento com maior número de falhas dentro do sistema elétrico de potência. Se uma falha ocasiona a saída intempestiva de um gerador de energia elétrica, provoca graves consequências ao sistema elétrico de potência, caso não exista uma geração disponível para substituir aquela unidade que está ausente ali do sistema de geração. E neste conteúdo eu irei apresentar os principais proteções que precisam ser atribuídas às unidades geradoras de energia elétrica. Algumas das falhas mais comuns das unidades geradoras elétricas são as falhas relacionadas à construção das mesmas, no caso falhas de materiais, como os enrolamentos, os corpos estranhos, as falhas relacionadas às sobrecargas, curtos-circuitos, sobretensões, desequilíbrios de fases, perda de sincronismo, e aí tem uma série de outras. E o número de funções de proteção adotadas para uma unidade geradora de energia elétrica é fruto de uma avaliação técnica e econômica. Então não existem relés e esquemas que proporcionem total segurança a uma unidade geradora de energia elétrica. Porém, deve-se implantar um sistema de proteção com, no mínimo, as seguintes características básicas. Não deve atuar por falhas ou faltas além da zona de proteção, não deve limitar a corrente de defeito fase-terra para valores compatíveis, deve limitar a corrente de defeito fase-terra para valores compatíveis com a suportabilidade dos equipamentos elétricos e deve operar com extrema rapidez para defeitos internos à unidade geradora de energia elétrica. Então agora a gente vai ver a sequência dos principais funções de proteção que devem compor um sistema elétrico de proteção voltado para proteger as unidades geradoras de energia elétrica. O primeiro deles é a proteção diferencial de corrente, a função ANSI 87. Os relés diferenciais, eles protegem as partes de uma unidade geradora de energia elétrica contra alguns defeitos. Por exemplo, o defeito nos condutores instalados na zona de proteção diferencial, os defeitos internos ao gerador, com exceção da falta entre espiras, os defeitos monopolares à terra em qualquer ponto do enrolamento do estator, com exceção das faltas próximas ao ponto neutro do gerador. Então, de forma similar à estratégia adotada lá na proteção diferencial dos transformadores, que foi um conteúdo que a gente abordou aqui nesse canal, esta proteção para os geradores de energia elétrica, ela se aplica para reduzir os danos internos aos geradores causados por defeitos bifásicos ou à terra. No entanto, para os geradores, as diferenças com relação aos transformadores são: nos geradores não é considerado a corrente de magnetização. É característico os defeitos originarem da fase para a terra antes de um dos enrolamentos atingir os demais. A proteção diferencial apenas é possível nas ligações estrela com neutro acessível. E a proteção diferencial ela pode ser aplicada ao conjunto transformador-gerador. Como as proteções diferenciais acarretam um custo significativo, somente é aplicado, em geral, nas seguintes condições: em geradores com potência nominal igual ou superior a 1000 kVA, independente da tensão nominal, em geradores com tensão nominal igual ou superior a 500 volts, em geradores com tensão nominal igual ou superior a 5000 volts, independente da potência nominal, em geradores com tensão igual ou superior a 2200 volts, com potência nominal superior a 500 kVA. Já para a proteção contra sobrecorrentes, a função ANSI 50/51, quando o gerador não possui neutro acessível e não há transformadores de corrente de proteção acoplados a ele, se torna impossível instalar uma proteção diferencial.
Então, nessas condições, a proteção de sobrecorrente assume uma importância fundamental contra sobrecargas e curtos-circuitos. Os relés de sobrecorrente eles são utilizados no circuito de saída do gerador e devem ser utilizados como proteção de retaguarda dos relés de proteção da linha de transmissão e dos relés de proteção dos barramentos da subestação, ao qual estão conectados os geradores ou a unidade geradora de energia elétrica. E, portanto, os relés de sobrecorrente das unidades geradoras de energia elétrica devem estar coordenados com os relés das linhas de transmissão e dos barramentos da subestação. E para atender às diversas expectativas de proteção de sobrecorrente do gerador e a de proteção de retaguarda das demais partes da rede, normalmente são utilizados relés de proteção de sobrecorrente temporizados, função 51 e 51N, associadas aos relés de sobrecorrente temporizados com restrição por tensão, a função 51V. Nas unidades temporizadas de fase, uma forma simples de ajustar o relé de sobrecorrente, função 51, é adotar uma curva de tempo por corrente apenas ligeiramente abaixo da curva de aquecimento do gerador. Na unidade temporizada de neutro, a corrente de acionamento da unidade temporizada do relé de sobrecorrente de neutro deve ser superior à corrente de desequilíbrio do sistema. Na unidade instantânea de fase, a corrente de ajuste da unidade instantânea de fase é obtida através da relação entre corrente de curto-circuito, valor assimétrico no ponto do defeito, e a corrente de acionamento da unidade temporizada de fase. Na unidade instantânea de neutro, deve-se considerar para o ajuste dessa unidade a corrente de curto-circuito assimétrico entre a fase e a terra. Na proteção contra sobrecarga, função ANSI 49, o relé de sobrecorrente temporizados são empregados para evitar sobretemperatura dos enrolamentos do gerador, quando acontece sobrecargas não administradas. No entanto, a solução mais adequada é o uso de relés por imagem térmica. Os relés de imagem térmica eles devem ter sua curva ajustada aproximadamente em 10 segundos abaixo da curva de aquecimento do gerador, fornecida pelo fabricante. E os relés de sobrecorrentes e imagem térmica, eles não conseguem detectar o aquecimento dos enrolamentos do gerador, provocado por obstrução dos canais de ventilação. A solução para esse problema é inserir termostatos nas ranhuras do estator do gerador e conectá-los a um relé anunciador de forma visual ou sonora. E deve-se alertar que a temperatura das bobinas é cerca de 25 graus Celsius mais elevada do que a temperatura detectada nos termostatos. Portanto, o ajuste da função de imagem térmica deve ser realizada considerando esse diferencial térmico para evitar sobreaquecimento das bobinas. Se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, não se esqueça de clicar no botão de curtir e compartilhe com o máximo de pessoas que você acha que também pode ajudar. As proteções contra sobrecargas dos geradores industriais é função do múltiplo da corrente nominal, portanto, é preciso conhecer a curva de aquecimento do gerador. Para um exemplo típico de uma aplicação industrial, a gente pode entender que o tempo de atuação da proteção contra uma sobrecarga instantânea de 300% da corrente nominal está em torno ali de 4,5 segundos. A proteção contra cargas assimétricas, função ANSI 46. O relé de proteção contra cargas assimétricas, ele protege o gerador contra defeitos no sistema, devendo-se ajustá-lo de forma que atue coordenado com os demais relés ajusantes. Esses defeitos eles estão relacionados ao desequilíbrio da carga elétrica alimentada e deve-se utilizar um relé de sobrecorrente temporizado de tempo inverso agregado a um filtro de sequência negativa, ajustando a curva de tempo por corrente do relé ligeiramente abaixo da curva de aquecimento do rotor, de forma que o disjuntor ele seja acionado quando a corrente de desequilíbrio alcançar cerca de 20% da corrente de carga em até aproximadamente 10 segundos.
Proteção contra perdas de excitação, a função ANSI 67, um gerador síncrono ele pode operar como um gerador de indução quando perde a excitação do campo, absorvendo potência reativa do sistema para sua excitação. No entanto, perturbações no sistema de potência que ocasionem oscilações de potência ou operação da máquina em sobrecarga também fazem com que o gerador absorva potência reativa da rede. Durante a perda da excitação, o estator ele absorve uma corrente elevada que pode alcançar cerca de 5 vezes sua corrente nominal. Essa corrente ela tem uma forte componente reativa e é a causa do sobreaquecimento do estator. Também o rotor é submetido a um forte aquecimento devido ao desequilíbrio magnético que ocorre. E nessas condições, o gerador ele deve ser desligado da rede sob pena de sofrer severas avarias, devido à possibilidade da redução na tensão, provocando instabilidade no sistema ao qual o gerador está conectado. Como o fluxo de corrente é invertido, a proteção adequada vem com o uso de um relé direcional de sobrecorrente. Essa proteção ela protege tanto o estator como o rotor. A proteção contra motorização, função ANSI 32, quando uma turbina a gás natural acoplada a um gerador tem o seu fornecimento de gás cortado repentinamente, ou, por exemplo, nas turbinas de vapor, quando acontece o corte do suprimento do vapor, e também nas turbinas hidráulicas, quando o fluxo de água está bem abaixo do normal, as máquinas primárias elas podem ficar submetidas à motorização. O gerador ele passa a funcionar como um motor síncrono, acionando agora a sua própria máquina primária. A potência necessária para a motorização de um gerador varia normalmente entre 0,3% e 2% da potência nominal ativa do gerador e ocorre quando o torque fornecido no eixo do gerador pela máquina primária for insuficiente para suprir as perdas. E neste momento, o gerador ele passa a absorver potência ativa do sistema ao qual está conectado, pois precisa manter a sua velocidade síncrona, causando então um aquecimento do gerador e danos à sua máquina primária. O fabricante ele deve informar o tempo máximo de suportabilidade para ser considerado no estudo de proteção. Quando o conjunto máquina primária e gerador está sendo motorizado, uma parcela da potência ativa do sistema está sendo absorvida pelo gerador, enquanto a potência reativa pode estar entrando ou saindo do gerador. Portanto, a proteção indicada para essa situação operacional é o relé direcional de potência, função 32G, ajustado aproximadamente em 1 a 5% da potência nominal ativa do gerador, com um retardo de 2 segundos. A proteção contra sobretensão, função ANSI 59, quando uma parcela relevante da carga é desconectada do sistema de potência, a máquina primária acelera o gerador devido à redução do torque existente no eixo do conjunto turbina-motor, resultando então numa sobretensão. Neste cenário, o regulador de tensão do gerador ele deve agir para atenuar o efeito da sobretensão. Entretanto, deve-se também utilizar uma proteção de retaguarda, um relé de sobretensão, e ação temporizada para atuar sobre o disjuntor do gerador e o disjuntor da excitatriz, ajustado para um valor de tensão de 110% da tensão nominal, com um tempo de atuação do relé de 10 segundos. Já a unidade instantânea desse relé pode ser ajustada para 130 a 150% da tensão nominal sem retardo de tempo. A proteção contra sobrevelocidade, função ANSI 12, durante a saída de um grande bloco de carga, os geradores eles ficam submetidos ao movimento de aceleração. O sistema de proteção contra sobrevelocidade, que consiste na instalação de um pequeno gerador de ímã permanente no eixo do gerador principal e que tem a função de fornecer ao regulador de velocidade uma tensão proporcional à velocidade desenvolvida pelo gerador.
essa tensão ela é levada ao relé de sobrevelocidade, que deve ser ajustado prudentemente para valores de 3 a 5% da velocidade nominal do gerador, mesmo que os geradores sejam projetados para operarem com velocidades de até 125% de sua velocidade nominal, sem nenhum prejuízo eletromecânico. A proteção contra sobrefrequência, função ANSI 81, a operação em sobrefrequência pode ser consequência da operação em ilhamento do gerador, que consequentemente provoca sobrevelocidade no eixo do gerador. E para proteger o gerador contra sobrevelocidade, são usualmente empregados relés de sobrefrequência ajustados em geral para atuarem com 110% da velocidade nominal, quando a máquina primária é uma turbina a vapor, e 140% da velocidade nominal, quando a máquina primária é uma turbina hidráulica. A proteção contra defeitos à terra do estator, função ANSI 59. Falhas na isolação dos enrolamentos com o estator do gerador causam deslocamento da tensão, que pode ser detectada no aterramento ou nos terminais do gerador. A proteção para defeitos do enrolamento estatórico à terra é feita por um relé de sobretensão alimentado por um TP inserido no neutro do gerador. A proteção contra defeitos à terra do rotor, função ANSI 30. Um defeito monopolar à terra no rotor que não fosse prontamente eliminado pela proteção e que evoluísse para um segundo defeito geraria uma corrente rotórica elevada e um forte desbalanço magnético do rotor, o que resultaria em uma severa avaria mecânica, além dos danos magnéticos. Para proteger o rotor do gerador, é injetado um sinal de tensão de baixa frequência no circuito rotórico, gerando uma corrente de pequena magnitude que pode ganhar valor quando há ocorrência de um defeito monopolar, sendo neste momento detectado pela função 30, que é a função de alarme, no relé de proteção, evitando o desligamento da máquina ou diretamente sobre a bobina do disjuntor. Para entender mais sobre as etapas de construção de uma usina de energia solar fotovoltaica, uma das aplicações muito comuns para estes relés de proteção mencionados no conteúdo de hoje, eu convido vocês para estudarem o meu e-book. Meu intuito é compartilhar a minha curva de aprendizado para te auxiliar na sua jornada de aprendizado também.